Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, abre a Bíblia, a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um tema bastante conhecido, Êxodo capítulo 3. Aleluia. Eu estou na versão King James. O tema da mensagem é Tua presença me basta. Fiz aqui um esboço aqui, irmãos. Eu confesso que eu sou péssimo para pregar com esboço. Estou aprendendo. Vim aprender, começar a pregar com esboço na Igreja Batista. Quando era de outros ministérios, não tinha muito esse costume. Imprimi ela ali rapidamente, cheguei do serviço, mas vou tentar segui-lo aqui dentro do tempo necessário. Todos acharam? Então vamos lá. Deus fala com Moisés no Horebe, em Horebe. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante. Grava isso aí, impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta, se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra. Aleluia. Disse mais Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, porque temia olhar para Deus. Amém. Queridos irmãos, fazendo aqui uma síntese rápida, né? Nós sabemos que Moisés foi um homem escolhido por Deus para liderar um povo, para tirar um povo que estava cativo no Egito. A Bíblia nos fala e nos mostra a vida de Moisés. Ele ficou escondido quando era bebê, porque houve ali uma ameaça, né? De Faraó, mandou matar todas as crianças que nascessem, os homens que nascessem ali deveriam ser mortos, né? E ele ficou escondido, mas houve um momento que sua mãe não pôde mais escondê-lo, porque era um menininho que chorava bastante, né? E chegou um momento que ela não teve como mais escondê-lo. E todos já sabem que ele cresceu, foi levado ali para ali o palácio no Egito. Mas Deus preparou algo tremendo. Deus tinha promessas para a vida do povo, como Deus tem promessas para a nossa vida. E quando Deus tem as suas promessas, Ele as cumpre, mas no tempo dEle. E nas promessas de Deus, Deus cuida minuciosamente em todos os detalhes. E eu vejo aqui que Deus colocou a própria mãe de Moisés para o amamentar naquele palácio, para cuidar dele. Mas o interessante, irmãos, que não se sabe um tempo certo que ela ficou ali cuidando dele. Mas subentende-se que Moisés estava ali no Egito, no palácio, e provavelmente já uma fase de adolescência,
ela foi entregue ali aos cuidados da filha de Faraó, a família de Faraó. Mas nós entendemos que Moisés cresceu ali no Egito com a cultura egípcia. Embora Moisés, sendo criado ali naquele local, aprendendo a cultura egípcia, mas como Deus preparou a sua mãe, com certeza a mãe sendo hebreia, ela o ensinou também os princípios de Deus. Moisés não só ia crescer ali na cultura egípcia, mas cresceu também no entendimento das coisas do Senhor, porque a sua mãe não deixaria passar pelo carinho, pelo amor e pelo temor e a fé que ela tinha em Deus, ela não deixaria esta oportunidade de ensinar o seu filho os princípios do caminho do Senhor. Então Moisés estava ali naquela terra como um hebreu, como um Egito ali, mas no seu sangue, no seu coração, ele era um hebreu. E prova disso, irmãos, nós vemos ali um fato quando Moisés encontrou um egípcio que estava espancando, que estava maltratando um escravo hebreu. Moisés então foi lá e se interveio no meio daquela situação, porque ele sentiu ali no seu coração o mesmo sentimento de dor daquele escravo que estava sendo maltratado. Se você perguntar para mim hoje, ou se perguntar para você, por que Deus nos criou? Há um tempo atrás, ou há muito tempo atrás, era incutido nas nossas cabeças que Deus nos criou para louvar e glorificar. É um dos motivos, mas há um motivo muito maior, um motivo muito mais especial. Deus nos fez para Ele nos relacionar conosco. O relacionamento de Deus para conosco é muito especial. Prova disso, nós vemos na palavra de Deus que Deus todas as tardes ia falar com Adão. Deus ia relacionar com Adão, dialogar com Adão. Olha a importância do relacionamento do Criador com a sua criatura. Um motivo é o louvor, é a adoração, é a glorificação ao nome do Senhor. Com certeza, nós não podemos sair desse motivo. Mas o maior principal é quando nós nos relacionamos com o Senhor, porque relacionando com o Senhor, nós vamos o conhecer através da sua palavra. Existe o hino que Deus é difícil de se explicar, e é mesmo, nós não vamos conseguir toda a revelação da grandiosidade de Deus, mas através da palavra e pelas suas promessas e pelo que Ele nos fala através da sua palavra, nós entendemos qual a sua boa vontade. E entendemos que os cuidados de Deus, assim como Ele cuidou de Moisés, Ele também está cuidando de nós em meio a todas as diversidades e situações da nossa vida. E isso nos implica e nos faz com que nós aproximemos muito mais dEle. E nos tornamos e procuramos o conhecê-lo a cada dia mais e mais. E buscar a sabedoria lá do alto que Ele tem para nós. Mas vamos prosseguir. Um certo dia Deus então chegou ali naquele local, no jardim, e chamou por Adão, mas Adão não estava lá. Eu quero te dizer que Deus está no mesmo lugar, muitas das vezes nós que saímos do encontro com Deus. Como nós queremos obter vitórias, se Deus está no local para conversar conosco, mas nós não nos apresentamos diante dEle. Adão então temeu, porque havia errado. Se Adão tivesse se colocado ali, e não tivesse as suas justificativas, talvez as coisas teriam mudado. Mas Deus o chamou ali para ter mais uma conversa, um relacionamento com Ele. Agora nós entendemos aqui Moisés, 40 anos ali no Egito. E depois que acontece esse episódio,
Nós entendemos, irmãos, que há 3 interpretações quando Moisés ali, ele comete aquele assassinato. O sentido literal é o cometimento de um assassinato mesmo. Ele agrediu um egípcio e o egípcio veio a falecer. E ele ainda ocultou o cadáver. 3 crimes. O sentido literal do texto seria esse. Mas existe também um outro sentido, que é a legítima defesa do hebreu. Porque ele estava sendo agredido. E Moisés interveio para o defender. Mas como era um líder, e como já estava no coração de Deus para ser um líder, existe também uma proteção de proteger o povo hebreu do povo egípcio. Já estava cravado no coração de Moisés esta essência de liderança. E quem ensinou isso para ele? Provavelmente, com certeza, a sua mãe. Ela o ensinou quando ela teve essa oportunidade, dizendo para ele que ele cresceria, mas que ele deveria crescer nos princípios principais. Os principais princípios não seria a cultura do Egito, a cultura do mundo, mas a cultura de Deus. E ele então começou naquele momento a ter a essência de uma liderança. Mas vamos prosseguir. Deus sempre quis relacionar com seu povo. Deus sempre quis relacionar conosco. E agora nós lemos esse texto aqui, em que se passado ali, Moisés se sentiu obrigado agora a fugir para o deserto. Interessante, irmãos, que ele livrou, ou melhor, tentou livrar, o hebreu do egípcio, mas no outro dia, 2 hebreus estavam brigando. 2, vamos dizer assim, da mesma linhagem, estavam discutindo, e ele veio intervir, mas um deles o amputou ali o seu crime. Não reconheceu que naquele momento ele estava para apaziguar a situação. Como se diz o ditado, jogar água na brasa, e as coisas ficariam tranquilas. Mas quando ele foi descoberto, ele sentiu o peso e ele foge para o deserto. Ali ele encontra o seu sogro, e nós sabemos o contexto. E agora saiu de um palácio e estava num deserto apacentando ovelhas. Olha um grande contraste. Estava dentro de um palácio, numa vida tranquila, comendo do melhor. Sai agora para um deserto para apacentar as ovelhas do seu sogro. E por um tempo estava ele ali. Mas Deus estava olhando, e Deus não tinha perdido o relacionamento com Moisés. E nós entendemos aqui agora a sarça se queimando naquele local. Era comum, porque o deserto era quente, era escaldante, e a sarça com as suas folhagens ali secas, devido ao calor do deserto, pegava fogo. Nós vemos aí alguns pastos de vez em quando, aí no tempo quente pega fogo. Mas naquele dia, quando Moisés estava ali, vamos dizer assim, num sol escaldante, levando as ovelhas para o pasto para tomar ali uma água que seja, de repente ele passa perto de uma sarça, que outrora era comum. Às vezes ele tinha visto outras sarças pegar fogo, quando ele passava,
E quando ele voltava, aquela sarça já estava em cinzas, e aquilo para ele, tranquilo. Era o local do deserto, era o sol escaldante. Mas houve um grande dia que Deus queria relacionar com Moisés. E ali a sarça começou a pegar fogo. E ele então observa aquela sarça por um tempo e vê que ela não se torna em cinzas. Então nós lemos aqui que ele achou aquilo muito impressionante. Imagina a pastora Wanda, a senhora fazendo aquele franguinho com quiabo lá no fogão a lenha. E a senhora coloca ali umas madeiras ali, que são madeiras tranquilas, fáceis de... E elas começam a pegar fogo. E cozinha o frango, e a senhora cozinha outra coisa, e de repente a senhora tira e vai comer, e deixa só aquelas lenhas ali. Agora mesmo essa lenha apaga, e eu pego ali os carvãozinhos, a cinza, limpo o fogão, e passa 1 hora, e passa 2 horas, e o fogo não apaga. E de repente no fogo ainda sai uma voz. O que era comum se torna sobrenatural. Eu quero te dizer nesta noite, o que está comum para você vai tornar sobrenatural hoje. O que é comum para o mundo, para nós tem que ser sobrenatural. Pastor João está fazendo o cafezinho lá, acende a chama do fogão, vai lá, faz o devocional, que coisa tremenda. Quem tem ouvido o devocional, irmãos? Glória a Deus. O dia que o pastor, irmãos, hoje eu estou um pouquinho, eu sinto falta, tremendo. Vai lá, faz o café, vai apagar, vira a chave lá, o fogo. Meu amor, o que está acontecendo? O registro? Não, registro, vai lá no registro. Está estragado? Não, não está não. E o fogo. E Deus fala e chama pelo nome. Moisés, Moisés. Que coisa impressionante. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui. Entenda que quando a voz de Deus é suada, seja qual situação for, pare e ouve. Moisés parou, aproximou da sarça, achou aquilo um fato impressionante, mas de repente diz a palavra, ele rodeia aquela sarça para ver se havia alguém atrás dela, algum outro tipo de combustível, não havia. E ele fica surpreendido com aquele momento. Aí a voz de Deus sai. Quando a voz de Deus sai, Moisés se assusta. E diz a Bíblia que ele faz assim. Porque a glória era muito grande. Aquele fogo não era um fogo comum, mas era o fogo da presença de Deus. Era o mesmo fogo que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego para serem queimados e virarem cinzas. Era o fogo do Espírito Santo que estava naquela sarça. E a presença deste fogo do Espírito Santo, quando há relacionamento entre eu e você, entre nós e Deus, ela não pode ser apagada. Não deixe esta chama ser apagada. E eu vejo aqui algo interessante, o respeito e o temor de Moisés para com aquele fogo, ou melhor, para com a voz que saiu daquele fogo, que representava Deus. Se nós queremos ter vitórias, nós precisamos respeitar o Criador. E hoje nós vemos aí, muitas das vezes, estão chamando Deus de cara, de outros nomes por aí, irmãos. Já não se chama Deus mais como meu Senhor. Ou se quer chegar a Deus de qualquer forma.
fica difícil. Nós precisamos ter essa mesma reverência com que Moisés teve quando ele chegou perto e ouviu a voz de Deus. Outra coisa que eu entendo aqui, que eu vejo aqui, é a respeito das sandálias. Tira as sandálias, Moisés, porque o lugar que você está pisando, ele é santo. Esta terra, este lugar é santo. As sandálias, irmãos, dentro da palavra de Deus, ela tem alguns princípios dentro da Bíblia. Reverência e santidade, é o que nós lemos aqui. A reverência diante de Deus e a santidade do local. Quando ouvires a voz do Senhor, reverencie aquele que te criou, aquele que fez você, aquele que cuidou de você, aquele que tem promessas para você e aquele que quer relacionar com você. E saiba que como ele é santo, o local que ele está também é santo. A outra coisa é rendição e aliança. O livro de Ruth, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nós vemos isso. Boaz recebendo umas sandálias de um remidor, simbolizando a transferência do direito de compromisso de selar uma aliança, de tomar posse. A sandália simboliza também a preparação para uma jornada. Efésios capítulo 6, versículo 15. Paulo usa a imagem de calçar as sandálias do evangelho da paz, com necessidade de estarmos protegidos durante esta caminhada cristã. Um bom soldado, ele não podia sair ele poderia sair com todas as suas armaduras, mas se ele não calçasse as suas sandálias, não calçasse os seus sapatos para ir para uma batalha, para uma guerra, ele estaria à mercê de espinhos, ele estaria à mercê de bichos peçonhentos, de pedras pontiagudas, sem contar que as sandálias, ela dá firmeza. Quando eu estava fazendo o curso na polícia, quando nós fomos fazer a primeira jornada, a primeira coisa que o instrutor falou, olha, ele nem deveria ter falado isso, porque eles gostavam bastante de fazer a gente, como se diz, sofrer. Isso em 95, hoje mudou muito, mas o que acontece? Ele falou, olha, tomem cuidado com os vossos coturnos. Ou seja, procurem um coturno que seja bem acomodado, que não vá machucar vocês, porque a jornada vai ser dura, vai ser pesada e vai ser trabalhosa. E ainda nos orientava a fazer, sabe o quê? Cortar as unhas bem cortadinho, porque quando nós íamos vamos dizer, para os treinamentos, o coturno molhava, entrava na água, entrava no barro, ali ele dava o atrito. Se tivesse com a unha grande, daí a pouco, como se diz, as cutículas ali, ia cortar e os dedos iam inchar. Aí, era horas e horas andando com peso nas costas. Ou seja, o coturno, as sandálias, elas te dão o quê? Firmeza. O evangelho, além dele ser da paz, ele nos dá firmeza. Aonde tu pisares, se o evangelho do Senhor dá paz, e se você estiver calçado com a sandália do evangelho, você está preparado para qualquer batalha. E eu impressiono, irmãos, quando João fala, eis aí o Senhor, aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aí João demonstra que ele é tão pequeno diante do Senhor Jesus, e nós também somos tão pequenos, se comparando em todas as formas. Mas se Jesus perguntasse, falasse, não tão somente Cláudio, ou não tão somente você, não tem e não sente este direito de desatar a sandália dos meus pés, mas sabe o que eu pediria para o Senhor? Senhor, deixe pelo menos eu calçar as suas sandálias,
E eu tenho certeza que Jesus tiraria ela e calçaria os meus pés, porque Ele queria com alegria relacionar comigo e relacionar com você. E não só isso, Ele diria: não só calce as minhas sandálias, mas veste também o meu corpo, porque eu sou o próprio Evangelho. A sandália sou eu sou o próprio Evangelho. Ou seja, alimente-se de mim, calce as minhas palavras, calce os meus ensinamentos, calce a minha sabedoria, porque você vai ter promessas e eu vou relacionar com você nesta caminhada da sua trajetória cristã. Não se contente em calçar somente as sandálias, mas se contente em deixar o Senhor entrar e fazer parte da sua vida, se relacionar com você. Porque haverá batalhas e haverá momentos difíceis, mas se a presença de Deus estiver com você, você vai passar do outro lado. Você vai subsistir. Nada poderá te derrotar. Ainda que se levante os inimigos, e Deus preparava Moisés para uma grande jornada, e Deus manda aquele homem agora ir e voltar lá no Egito, porque ele tinha que tirar o povo. E Moisés questiona: Senhor, eu vou lá. Moisés, você não vai sozinho. Não é você, é eu que vou em você. É eu que vou te usar. O nosso eu tem que cair por terra, porque o eu de Deus tem que levantar em nós. Enquanto nós estivermos e achamos que podemos alguma coisa, não vai acontecer nada. Nós vamos ficar no comum. Mas quando Deus apresenta e nós entendemos que é Ele, o sobrenatural dele vem sobre nós. E nós começamos agora a andar segundo a tua palavra. Moisés descalçou os seus pés. E eu entendo, irmãos, que naquela conversa, naquele relacionamento que ele teve com Deus, as suas sandálias talvez eram as sandálias que tinham saído lá do Egito, com a cultura egípcia, e estava ali caminhando naquele deserto. Mas depois daquela conversa, ele calçou outro tipo de sandália, porque naquele momento Deus o encorajou pela tua palavra. As sandálias já não eram as mesmas, mas eram as sandálias preparadas, porque ali a presença de Deus já ia com ele para uma grande batalha, para uma grande guerra, em que talvez por ele mesmo ele não conseguiria ir. Mas quando Deus está no projeto, quando há promessas do Senhor, ninguém pode impedir. Se há promessas de Deus na sua vida, se há promessas de Deus que o Senhor te falou, com certeza o Senhor há de cumpri-las. E nós vemos algo tremendo aqui. Que Deus lembrou Moisés de Abraão, Isaque e Jacó. As promessas que Deus fez a Abraão, lá atrás, Deus lembrou para Moisés. E o que Deus fez com Abraão? O que Deus falou com ele? Farei de você uma grande nação. Vou te abençoar ricamente. Vou tornar o seu nome grande. E você será uma bênção para as famílias. Quando nós temos relacionamento com Deus, aonde nós passamos, nós levamos bênção. Aonde nós estamos, nós temos que ser bênção. E Abraão se pendura até hoje nas nossas vidas pelo seu legado de fé. Não só ficou em Abraão, mas também veio sobre Isaque. E sucessivamente a Jacó. E eu aprendo aqui, irmãos, que quando chegou em Jacó, pelos altos e baixos que nós vemos na história bíblica, que todos nós temos os nossos altos e os nossos baixos, todos nós temos os nossos erros, os nossos dilemas da nossa vida,
Mas eu entendo aqui que em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio ao calor de um deserto, eu entendo aqui que é possível buscar uma relação próxima de Deus e experimentar as mudanças significativas na nossa vida. Se você tem sido um bom soldado e tem calçado com as sandálias do Evangelho da Paz, que é o Evangelho que nós precisamos propagar, com certeza nós vamos estar preparados. Mas depois de todo esse episódio, as promessas de Deus cumpriu em Abraão, Isaque e Jacó. Moisés percebeu que não havia nada melhor do que a presença de Deus na sua vida. E nós vamos lá em Êxodo, capítulo 33. Versículo 1, 2 e 3. O Senhor orientou Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e teu povo que tiraste do Egito. Ou seja, Moisés já tinha tirado o povo, enfrentou o faraó, tirou o povo, estava numa caminhada no deserto. Ide para a terra que prometi, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu darei a tua descendência. A promessa de Deus ainda estava continuando ali com Moisés. Através dele, enviarei diante de ti um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura serviço. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Que coisa impressionante. Em meus altos e baixos, o povo se rebeliava. Nós sabemos disso. Outrora adorava a Deus, outrora não. Mas Deus manda que Moisés tire eles dali. E Deus, entre aspas, já estava se cansando da incredulidade do povo, da inconstância. Mas Moisés, como líder, como ele tinha um carinho, um amor muito grande por aqueles que ele tirou, que estava sobre a servidão e sobre a escravidão, ele tinha os seus cuidados. E Deus deixou claro que não iria, mas mandaria um anjo. O que tem bastado para você? Para Moisés, não que o anjo não servisse, mas Moisés falou: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. O anjo, sob o mandato de Deus, tranquilo. Moisés, eu não estou deixando vocês partirem para uma terra aonde há povos desta terra que vão guerrear contra vocês. Eu vou mandar um anjo na frente. Mas Moisés, ele arma uma tenda e vai para o secreto com o Senhor. E dentro dessa tenda, se nós continuarmos aqui, o tempo já está se findando, nós vemos aqui que Deus conversa com Moisés como amigo. Agora o Deus que estava numa sarça queimando, se apresenta dentro de uma tenda em uma brisa. Não há circunstâncias que impeça Deus de agir. Por que eu falei no início que o relacionamento do Senhor, ele tem que com nós, e ele tem que sobressair acima de todas as coisas? Porque se eu resolver a não adorar o Senhor, a não falar nada com o Senhor, as aves vão adorar.
Se nós não resolvermos e não adorarmos a Deus, os peixes lá embaixo vão adorar. Não tem problema, mas quando se tratar de relacionamento, Deus quer relacionar conosco com uma intimidade tremenda. E nós precisamos entender isso. Então Moisés vai para a tenda e começa a conversar com Deus e fala: Senhor, é melhor nós ficarmos aqui, porque sem a tua proteção, sem o Senhor, se o Senhor não for, para mim não tem como. A tua presença é muito maior do que um anjo. Sabe o que eu entendo, irmãos? Deus nunca vai nos deixar sozinhos, órfãos. O que Deus fez? Depois de toda a trajetória, de toda a caminhada, quando o povo estava perdido, Deus agora manda Jesus, o seu anjo, aquele que faz parte. Esse aí merece adoração e ser reverenciado. Muitas das vezes, aquele anjo que Deus iria mandar, Moisés entendeu que aquele anjo era um anjo enviado de Deus, mas ele não era digno de adoração, porque uma das coisas que a gente entende, e eu li esses dias no livro, o autor falava, um livro sobre anjos, que o anjo, ele não pode ser adorado, ele não aceita receber adoração. É um dos atributos. Adorarás somente ao teu Deus em espírito e em verdade. Mas Jesus veio representando o reino do Senhor, o próprio Deus, esse sim, digno de ser adorado. Esse sim, veio trazer a essência do Evangelho. E a presença dele foi extraordinária nessa terra, para conduzir um povo, para ensinar um povo. E o seu Evangelho, aquele Evangelho chegou até nós nos trazendo paz. Aquele Evangelho chegou até nós, as suas palavras chegou até nós nos trazendo a essência da salvação, nos trazendo de volta ao reino dos céus. E agora Jesus iria partir. Senhor, nós vamos ficar sozinhos novamente? Não. Quando eu chegar lá, eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito Santo, aquele que estarão com vocês, aquele que vai vos consolar nos momentos difíceis, aquele que vai arder com gemidos inexprimíveis, porque vós não sabeis falar, mas Ele pega as vossas palavras e eleva até os céus. Quando nós, às vezes, com as nossas insignificâncias, e com a nossa pequenez, e até mesmo, às vezes, deixamos de colocar a nossa fé em prática, nós nos atemorizamos e nos escondemos. Ao invés de nós nos apresentarmos, nós fugimos da presença do Senhor. Mas o Espírito Santo é aquele que vem, e aquele que nos ensina, que nos molda, e nos mostra que a presença do Senhor é maior do que qualquer coisa na nossa vida. Perca um bem material, perca algo na sua vida, aceite perder. Nós temos que aceitar perder algumas coisas que são inevitáveis, mas não percamos a presença do Senhor. E não nos deixes que ninguém roube esta presença do Senhor, porque a presença do Senhor, estando conosco, vai nos bastar. E todos já conhecem a grande trajetória. E Deus provou para Moisés, no Mar Vermelho, quando ele abriu o mar, nos livramentos, em tudo que Deus fez, Deus provou para Moisés que as promessas dele ainda estão de pé. E assim o Senhor nos trouxe aqui,
E eu quero te dizer que as promessas do Senhor estão sobre a sua vida. E a presença do Senhor está sobre você. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos continuar nesta caminhada, porque a vitória é nossa pelo poder e o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, Cláudio. Glória a Deus. Tem uma canção que diz assim, ó: tua presença é real. Vamos ficar de pé? Aqui neste lugar, tua presença é real. Aleluia. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Se a ordem estiver trocada, não tem problema não. Totalmente a ti. Consegue pegar ela, Maicon? Tua presença é real. Coloca a letra pra gente, Dani. Aqui neste lugar, tua presença. Aleluia, Jesus, como te desejamos, Senhor. Se o Senhor não for conosco, aqui neste lugar, tua presença, Senhor, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aleluia, Senhor, aqui neste lugar. Aleluia, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, então me renderei, totalmente a ti, então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, oh Deus, totalmente a ti. Tua presença é real. Diga para ele, aleluia. E neste lugar, Tua presença, Senhor, tua presença é real. Eu creio, Deus, aqui neste lugar. Dê a mão quem está do seu lado. Dê a mão quem está do seu lado. Um lado e outro. Se você é irmão, procure um irmão. Se você é irmã, procure uma irmã. Um orando pelo outro. Isso. Procura um irmão aí, Jailton. Um irmão e uma irmã procura a pastora Wanda. Ou pastora Wanda procura uma irmã. Isso. Ali a Rosângela, pastora. Ah, Deus. Senhor, nós oramos nessa noite como teu povo. Oramos nessa noite como aqueles que anseiam, que desejam a tua presença, Deus. Como foi falado, Senhor, nessa noite, como Moisés, ele declarou: se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo,
temos tantos desafios pela frente, tantas lutas e batalhas a enfrentar. E o que nós podemos dizer, ó Deus, é que se o Senhor não for conosco, ó Deus, eu sei que o Senhor pode enviar o teu anjo. E o Senhor envia provisão, o Senhor envia, ó Deus, o exército do céu. Mas nada se compara à presença do Senhor. E nessa noite nós queremos rogar: vem conosco, Deus, vai à nossa frente, seja a nossa retaguarda, seja conosco, ó Deus, nos abençoe, e que a tua presença jamais, Senhor, falte. A tua unção, a tua glória, a tua Shekinah, Nekana Sarabacai, Tecassirianderebené, Xaramaná, Candalabassori, Canda. Jamais falte, Senhor, jamais falte sobre nós. Oh Deus, não remova o teu castiçal, não remova a tua presença, não remova, Senhor. Então adorarei, então eu louvarei, oh Senhor, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, oh Senhor, aleluia, totalmente a ti. Aleluia, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu queria chamar rapidinho aqui os pastora Wanda, os diáconos. Irmão Cláudio, vem cá também. Jailton, cadê você? Por favor, unge as mãos dos irmãos. Querido, já estamos encerrando, é a nossa oração final. Mas antes de você ir embora, a gente quer fazer uma rápida oração por você. Quer te abençoar, quer declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus propósitos. Então esses diáconos, pastores, obreiros que estão aqui à frente, nós estaremos aqui para fazer essa oração. Ali na Bia, Jailton, por favor. Na Bia. Isso. Você vai escolher qualquer um deles. Pastora Wanda, mais para cá um pouco, para alcançar os irmãos. Cláudio, vem mais para o meio. Isso, mais para cá, para não ficar concentrado aqui. Mais centralizado. Isso. Glória a Deus. Jailton, vai para outra ponta ali, por favor. Irmã Maria, vem mais para cá. Amém. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor, por essa presença do Senhor aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor prometeu que quando 2 ou 3 se reunissem em teu nome, o Senhor estaria presente. E obrigado pela tua presença nesse lugar, nas nossas vidas. E agora, Senhor, que chegamos ao final desse culto, que o Senhor nos abençoe, cada um que estará recebendo essa oração, essa unção, receba a bênção, receba aquilo que tem colocado diante do Senhor em oração. Que o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. A graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito seja sobre você e sua casa, em nome de Jesus. Seja abençoado e volte em paz para o seu lar, em nome de Jesus. Amém.